Antes de também encerrar essa sessão, eu quero também trazer aqui a minha fala. Não vou usar a tribuna, que é a nossa vice que não está, mas pedir permissão aos meus colegas vereadores que daqui mesmo proferir algumas palavras, inicialmente trazendo os nossos votos de pesar em nome desta casa, assim como os meus colegas já o fizeram. As famílias, especialmente da vereadora Jamile, pela perda do seu irmão, a família do colega Marcelo Guarda, que é concursado desta casa, assim também como a família do nosso colega Rafael, pela perda da sua irmã, e, infelizmente, também veio essa tragédia aí na família do nosso amigo Mimar, que também pela parte da mãe, ela da minha região, a mãe do jovem, lá da Jurema, filha de seu Deca, em nome da minha amiga Jandira, que é tia, irmã, eu também me solidarizo com toda a família e os demais que tiveram os seus entes, que perderam os seus entes queridos. Senhores vereadores, senhoras, hoje não tem senhoras vereadoras, amigos aqui presentes, nosso amigo Enzo aqui presente, ele que é um colaborador na área da saúde, está sempre pronto a atender as nossas reivindicações com uma prontidão e educação que lhe é peculiar. Eu estava aqui atentando, ouvindo os pronunciamentos dos senhores vereadores, e tenho, senhores vereadores, ultimamente observado o desenrolar da nossa política, especialmente no município de Cipó. Nós estamos às vésperas de uma eleição de governador, presidente, senador, deputado estadual e deputado federal. Em plena campanha, pois iniciou oficialmente no dia de ontem, dia 16 de agosto, portanto, há menos de 45 dias, há pouco mais de 45 dias da eleição. Mas, no município de Cipó, especialmente, parece que a eleição é para prefeito. Não parece que tem eleição para deputado, não, vereadores. O que se vê orquestrado, o que se vê, no geral, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas quem enxerga política, e aí os meus 30 anos de política já me faz enxergar talvez de maneira diferente, o que a gente observa é que nessa eleição de deputado, governador, senador, presidente, para alguns já é a eleição municipal. Eu tenho observado as conversas, as ações, eu tenho observado os comportamentos, eu tenho observado até as notícias que saem nos veículos de comunicação da região, da cidade, e se a gente não enxergar com paixão, se a gente não ver essas coisas e colocar no coração, você vai ter sempre um diagnóstico diferenciado. E isso, senhoras e senhores,
eu tenho observado. Hoje mesmo eu ouvi aí uma gravação de uma rádio, de um radialista, e aí, lá não sei de onde, mas as informações fresquinhas daqui da cidade, sempre da maneira que interessa a quem lhes faz conhecê-las. E tudo isso, juntando as demais coisas, a gente chega a essa conclusão de que, na verdade, essa eleição já não é mais para governador, nem para presidente, já é uma eleição que estão tratando de forma particular, porque o intuito claro é desgastar o governo do prefeito Marquinhos. Hoje, quem estava ouvindo a Rádio Milênio, essa sessão, quem está assistindo a nossa live através do canal Francilei Cia, pode muito bem observar o movimento aqui da oposição, trazendo fatos. Eu não estou aqui, não vou aqui de maneira alguma, senhores vereadores, por isso que eu respeitei aqui o espaço dos senhores, exatamente para que cada um tenha o direito de manifestar na sua fala, sem ser interrompido, porque quem vai nos julgar são aqueles que nos ouvem. Então não precisa eu dizer ao vereador que ele está mentindo, não, eu coloco a minha versão dos fatos como representante do governo e os senhores vereadores trouxeram aqui as versões dos fatos à luz dos olhos da oposição. Nós sabemos que os olhos da oposição enxergam sempre as coisas, a vaquinha está mais feia. O vereador Igor hoje se queixou que Marquinho é um prefeito que deixa a cidade desleixada. Se você for conversar com qualquer pessoa da região, o grande sonho da vida deles era ter um prefeito na sua cidade que cuidasse da cidade como cuida o prefeito Marquinhos. Mas, vereador, é quase impossível impedir que o mato cresça. Esse poder ainda não tem, porque a cidade está crescendo, graças a Deus, e em muitos bairros ainda não foi capaz de chegar à pavimentação, embora nunca na história desse município, como diz aí o partido de vocês, tivesse um investimento em pavimentação como está ocorrendo agora. E, pasmem os senhores, o vereador Igor também reclamou da rapidez da execução da obra, coisa que eu jamais imaginei que um vereador de oposição viesse à tribuna reclamar da rapidez da execução de uma obra, que geralmente o que se vê aí o mundo afora é exatamente os políticos reclamando que as obras públicas se arrastam, que as obras públicas não acabam. Existem até memes, piadas, quando as obras públicas se arrastam e não acabam. Mas o vereador, que faz parte dessa orquestra de desgaste ao governo do prefeito Marquinhos, reclamou até da rapidez da execução da obra. O vereador Denis veio aqui reclamar que um ônibus utilizado para ir à convenção é um ônibus que presta serviço ao município. Vereador Denis, aos olhos da oposição, como eu disse, tudo parece má fé, tudo parece uma infração, tudo parece ilegalidade. Agora, o que Vossa Excelência não disse à população e que agora eu vou dizer, que essa viagem ocorreu num dia de sábado. Portanto, o veículo não deixou de fazer uma viagem
daquela que porventura, como disse Vossa Excelência, eu não sei, não vou aqui contestar, que o ônibus presta um serviço à Secretaria de Desenvolvimento Social, mas nós estamos falando de um final de semana de um carro particular, que no qual ele presta um serviço nos dias úteis, que são aqueles exatamente que as secretarias têm ações a serem desenvolvidas. Então, é importante que se diga à população, para não ficar parecendo o patinho feio que é colocado. A convenção ocorreu no sábado, não foi isso? Dia 1º, no sábado. Portanto, não era um dia em que aquele veículo estava à disposição do município. O veículo, mesmo sendo qualquer veículo locado, mesmo sendo, não deixa de ser particular. E o vereador Marcos sabe, as pessoas que têm outros tipos de veículos locados à prefeitura, nos finais de semana, faz o seu serviço. Quem tem uma caçamba, bota a caçamba de barro. Quem tem um ônibus, meu amigo Vandinho aí, muito bem, faz outros serviços particulares, porque naquele dia não está à disposição do município. Portanto, só para dizer aos que nos ouvem que, portanto, não houve ilegalidade, não houve má fé, não houve desrespeito, não houve a viagem que foi feita para a convenção não está inserida no contrato no qual o ônibus faz parte, segundo o vereador, porque a administração tem responsabilidade, jamais cometeria uma situação dessa. Agora, o carro, o fato de ser locado para prestar um serviço nos dias úteis, não deixa de ser um carro particular. Portanto, não foi utilizado um veículo do município que viesse a esse assombro. O vereador trouxe como um negócio extraordinário, como algo fora do comum, só para explicar aqui. Quanto à energia solar, também foi um assunto aqui do vereador, dizer às pessoas que nos ouvem que a energia solar é muito claro, todos na cidade sabem que há realmente um atraso, houve uma falha. A administração tem que reconhecer que houve uma falha no projeto. Por quê? Eu digo, temos que reconhecer quando falhamos sim. Porque antes de ser, ao meu ver, antes de ser contratado os serviços ou comprado os materiais, já teria que ter uma posição da Coelba, daquele local que seria. E essa parte realmente houve um atraso por conta de quando foi executar, aí a Coelba, como diz os nordestinos, embirrou e que não tinha como fazer, ficaria um custo elevadíssimo, porque eles exigiriam que fizesse rede de transmissão até a repetidora, uma série de coisas que inviabilizava o projeto. E aí teve que mudar os planos, ao invés de uma usina única lá de geração, teve que dividir em vários órgãos, como o próprio vereador trouxe aqui a informação, mas ao que eu sei, até onde eu sei, esses órgãos já estão funcionando. Eu digo pela escola do Amari mesmo, que já funciona. Eu não posso aqui afirmar 100%, porque eu só afirmo aquilo que eu tenho certeza, mas vou averiguar, vereador, e na próxima semana eu já trarei esses dados para Vossa Excelência, para aqueles que nos assistem. Se tem algum desses órgãos, como o Mercado, como a Escola da 13 de Maio, como as outras escolas polos também que receberam. Lá no Tapicuru tem uma central também. Se tem algum que ainda está sem gerar energia. Isso eu não posso afirmar, mas futuramente a gente traz, porque esse é o nosso papel. Trazer aqui as versões dos fatos, como realmente estão ocorrendo, e trazer aqui, não vou aqui dizer a Vossa Excelência
que não tenha nenhuma dessas unidades ainda sem funcionamento. Mas lhe garanto que a maioria já estão, como já estive lá na Escola do Amari mesmo, já está funcionando, e outras. E também, posteriormente, trazer aqui a Vossa Excelência aos demais que nos ouvem, o quanto está gerando de energia, o quanto está gerando de economia, e evidentemente essa questão de esse equilíbrio de despesa e receita, aquilo que realmente vai fazer a diferença. Quanto aos valores que Vossa Excelência traz, evidentemente que com o atraso teria que a prefeitura continuar honrando com as suas despesas com energia. Isso é claro e evidente. Mas o que podemos lhe afirmar, vereador, podemos afirmar aos que estão nos ouvindo, os que estão nos assistindo, é que essa demora foi apenas uma questão técnica entre Coelba, que é a companhia que regula, que na verdade administra a energia no nosso município, no nosso estado, e o município, e por isso houve realmente esse atraso. Mas não houve uma má-fé, não houve uma ação deliberada por parte do executivo para executar, para demorar a execução, para tirar proveito. É isso que eu quero deixar muito claro aos senhores. Sempre nós sabemos que é uma burocracia. Vocês que estão nos ouvindo sabem, peçam serviço lá na Coelba. Eu quero dizer aqui a Vossa Excelência que esses ar-condicionado aqui, vereador, aqui ó, gravando aqui, vereador, esse ar-condicionado nunca conseguiu ligar, tem 34 BTU, Vossa Excelência fica no calor aí, porque eu já fiz o pedido, já protocolei ofícios, já tem mais de um ano que eu protocolei o ofício, mostrando, eles simplesmente vieram aqui e disse que não, que a rede já veio dois eletricistas, na verdade já trouxe o irmão lá, o irmão João, depois veio outro, já mudamos o cabeamento, mas o menino do ar-condicionado vem aqui e diz não tem energia suficiente, e nós estamos aqui, a Coelba, a Câmara, sem poder ligar dois ar-condicionados, porque não tem energia suficiente, e a Coelba disse que tem. Já fizemos eles exigiram que fizesse um projetinho com a RT, com o engenheiro, já foi feito, já foi mandado, já tem mais de 4 meses que já foi protocolado, e nada. Aqui nós estamos vivendo a mesma situação. Nós estamos vivendo a mesma situação. Aí, vocês poderiam dizer, é negligência e incompetência do presidente. E isso, infelizmente, ocorre quando tem esses serviços públicos que envolvem as prestadoras de serviços, que, infelizmente, deixam a desejar. Deixam a desejar, essa é a verdade. Portanto, dito isso, eu quero dizer às senhoras e senhores que tudo tem que se deixar para tratar. O vereador Marcos foi muito feliz na sessão passada, quando falou aqui que algumas pessoas querem antecipar as coisas. Eu gosto de viver tudo ao seu tempo. Ultimamente, as pessoas querem viver hoje o que tem que viver daqui a 6 meses. Então, eu acho que toda precipitação, ela é maligna. Ela não precisa, você precisa viver as coisas no seu tempo, tudo no seu tempo. Nós temos um líder, nosso grupo político tem um líder, o prefeito Marquinhos. Nós temos o vice-prefeito Derquian, que trabalha em harmonia. Graças a Deus, o prefeito Marquinhos, esses dias, ontem mesmo nós tivemos no final de semana, o vereador Tatá também estava lá, aproveitou e almoçou já com o prefeito Marquinhos, o vice-prefeito Derquian. Você escuta na rua, as pessoas querem de qualquer forma colocar um contra o outro, de qualquer forma trazer um mal-estar. Eu tenho observado tudo isso, vereador. As pessoas criam factoides. Vossa Excelência mesmo que disse, o vereador, o vice-prefeito Derquian, teve aí com o deputado Ronaldo Carleto Neto, né? Carleto Neto, e a primeira reunião, a reunião de realmente fechar, foi juntamente com o prefeito Marquinhos.
E aí querem colocar como se o candidato de Derquian fosse contra o de Marquinhos e vice-versa, e vão estar disputando. Na verdade, tudo isso uma questão orquestrada para desgastar a relação sadia que existe entre o prefeito Marquinhos e o vice-prefeito Derquian e com o seu grupo político. Mas, graças a Deus, nós temos tido sabedoria, Deus tem nos dado, graças a Deus, paciência, tem nos dado visão para enxergar tudo isso e, às vezes, nem se manifestar, porque muitas vezes o silêncio é a melhor forma de resposta para algumas situações. Por isso, eu tenho certeza que, ao final, vai prevalecer a verdade, ao final vai prevalecer o trabalho, ao final vai prevalecer ao esforço, a quem realmente faz as coisas pensando em ter o melhor para a cidade. E isso, indiscutivelmente, quem até não vota, porque ninguém é obrigado, não há 100%, lugar nenhum tem 100% de aprovação ou 100% das pessoas que votam, mas até as pessoas que não votam por algum motivo no prefeito Marquinhos, quando é para reconhecer o seu amor, a sua dedicação por nossa cidade, isso é fato, isso é notório, isso é indiscutível. Senhor presidente, se o senhor puder, durante a sua fala, me conceder um tempinho, eu agradeço, viu? Vereador, Vossa Excelência tem, como disse, seja breve. O objetivo aqui não é travar essa coisa, porque cada um, como eu disse aqui inicialmente, Vossa Excelência deu a sua versão, eu dou a versão, e aquele que está nos ouvindo, nos assistindo, eles tirem as suas conclusões. Por isso, eu não disse que Vossa Excelência está mentindo, eu não disse que Vossa Excelência está fazendo, Vossa Excelência está fazendo a sua parte, e cada um planta a semente, cada um colhe da semente que está plantando. Mas eu ouço Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu quero agora, rapidinho, 1 minuto, que Vossa Excelência me concedeu, me dirigir a você, população cipoense. Eu já tenho quase 10 anos de casa. Para mim, tanto faz ser João, Maria ou Antônio prefeito. Pouco me importa. Eu não vou mudar o meu jeito de fazer política. Correr atrás do que está errado e denunciar. Não vou passar a mão na cabeça de prefeito nenhum porque eu sou do lado dele ou deixo de ser contra ele. Isso eu não faço. Eu trouxe uma denúncia aqui das areninhas que não estavam feitas, mas foram pagas. E o que fizeram foi defender. O papel do vereador não é esse. Eu trouxe aqui a denúncia da energia solar, o absurdo está sendo pago 20 meses de atraso. E o município já desembolsou mais quase 8 milhões de reais. E o que estão fazendo é passar a mão na cabeça. Os veículos do município estão sendo usados para fazer obras que é para fazer das empresas particulares. Estão passando a mão na cabeça. Então, o vereador Denis não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Em relação a votem quem vocês quiserem para presidente, para senador, para deputado, para governador, eu pouco estou me importando. Boa noite. Muito bem. Mas, vereador, eu só quero dizer que a verdade, ela não é absoluta. A verdade que Vossa Excelência coloca como verdade, ela não é absoluta, porque cada um enxerga uma verdade. A reportagem que trouxe uma dessas denúncias, uma dessas últimas reportagens aí que traz entre aspas, denúncia, porque quando o repórter é acompanhado pelo denunciante, perde um pouco da capacidade jornalística, da moralidade jornalística. Mas, nessa última reportagem que teve aí,
estava se aportando a praça que a administração tinha feito um pagamento de mais de 1 milhão de uma praça, e a praça não existia, de uma quadra, e a quadra não existia. E, na verdade, é notório, todos sabem, que a quadra que se referia lá da Capoeira é a que foi construída no sítio ali, que dá 1 quilômetro e pouco antes. A praça que estava lá sendo denunciada para parecer para a população que o prefeito tinha gastado dinheiro e não tinha feito a obra, é uma das praças mais bonitas que existe no interior do nosso município, na zona rural, que teve uma das festas mais bonitas de inauguração, que é o balneário do sítio. Então, essa verdade, ela se perde quando os fatos chegam também do outro lado. Aí, cadê agora o repórter vir agora dizer, olha, houve um equívoco, a informação que me passaram, na verdade, a praça foi construída, apenas foi mudado de lugar. Você não vai ver isso, porque não interessa a imprensa gosta realmente de publicar aquilo que vai gerar um certo debate, mas isso é fato. A informação que eu tenho é que, e na verdade eu conheço o problema, eu conheço essa questão, o primeiro projeto pensado foi realmente para a Capoeira, quando se pensou, quando colocou lá, foi para a Capoeira, quando chegou lá para construir, os moradores não quiseram ceder a terra, queriam criar problema, e o prefeito diz, olha, eu não vou arrumar uma briga para fazer uma obra para o povo e eu ficar com a inimizade. E aí recuou, como já existia uma área no sítio muito próximo e estava já feito a doação para o município por parte do proprietário, então foi muito mais cômodo para a administração, para que executasse a obra, e ficou uma obra bonita, está servindo. Eu tenho certeza que você já passou lá, entendeu? Era ao lado já de um campo, ficou um complexo, existe a quadra que está lá servindo, a mulherada joga lá, viu? Nós hoje, aquela quadra é utilizada mais pelas mulheres, as mulheres lá do sítio, do Amari, até elas descem lá, é a central lá do futsal feminino, lá na Jurema. Essa é a obra que, para a reportagem, não foi executada. É isso que eu quero dizer aqui aos senhores que estão nos ouvindo, aos senhores que estão nos assistindo. Você que está aí, ouvindo, assistindo, é você que tem que tirar a conclusão. O prefeito Marquinhos é realmente esse prefeito desleixado? É isso? Porque se você chegar em qualquer lugar, senhores vereadores, na região, a queixa é o contrário. A queixa é que a máquina fica no pátio, sem fazer nada. Nós temos, eu não vou entrar em detalhe, mas temos um município muito perto aqui, que o cara diz, rapaz, não é possível, a patroa aqui, aí nunca vê. Está no pátio porque dá despesa, e realmente dá. E as coisas públicas, elas são para servir o povo. E o resultado, senhoras e senhores, Cipó está colhendo. Cipó está colhendo o resultado desse esforço. Às vezes até meio que loucura. Tem mesmo, tem meio que loucura. O vereador Igor está certo. Essa rapidez que é feita, tem loucura, vereador. Tem. E essa agonia de Marquinhos fazer não é comum, não. Você roda aí, você não vê que é comum, não. Porque esse desejo de fazer mais quando termina uma obra, agora ele entrou num conflito porque ele quer que a engenharia dê conta de mais projetos. E é isso quem ganha, Cipó. Agora, do outro lado, incomoda. Do outro lado, evidentemente, tem alguém que, quanto mais as coisas dão certo, mais longifica alguns projetos. E, evidentemente, vai vir o chumbo
trocado. Isso é normal, isso é da política, mas nós estamos aqui para esclarecer a vocês e vocês serem os verdadeiros juízes, porque na política o veredito é do eleitor. Na política, juiz pode até dar sentença, na política, promotor pode até investigar, mas quem sentencia na política é o povo. Quem sentencia na política é o povo. E aqui, essa casa aqui é testemunha disso, porque muitos já foram sentenciados, receberam sentenças, e o povo é quem realmente tem a palavra, porque já dizia Rui Barbosa, o poder emana do povo. Por isso, não tendo mais nada a tratar, eu declaro por encerrar a sessão, que Deus nos abençoe.